Olá, seres magníficos, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou a Mari Santos, sou terapeuta psíquica, espiritual e hipnoterapeuta. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, o que são resgates de vidas passadas, né? Tem uma vozinha matutando minha cabeça para mim falar várias e várias vezes sobre esse assunto. E eu vou trazer alguns exemplos também no vídeo de hoje, para que a gente tenha mais clareza sobre o que nós estamos passando na nossa vida hoje. Para explicar de forma simplificada, podemos começar com a lei universal de causa e efeito. Em outras palavras, todas as ações e escolhas que fazemos ao longo das nossas encarnações, sejam elas boas ou más, trazem consequências. À medida que o espírito evolui e se torna mais consciente das suas atitudes, né, percebe a necessidade de melhorar moralmente e corrigir os seus erros. No contexto dos resgates, muitas das aflições enfrentadas por alguns espíritos são, na verdade, escolhas feitas por ele mesmo. O arrependimento, a culpa, né, por ações que prejudicaram outros ou a si próprio, os levaram a pedir para reencarnar ali com desafios físicos ou emocionais. Ao contrário do que muitos pensam, os resgates, como o próprio nome diz, são oportunidades para conceder ou receber o perdão, quitar dívidas, adquirir sabedoria, abandonar vícios e sentimentos destrutivos e assim evoluir. É importante a gente lembrar que todo sofrimento é resultado das escolhas individuais e a responsabilidade de corrigir os erros cometidos também é do próprio indivíduo. Acertar os resgates com serenidade e buscar compreender ali a origem dos sofrimentos atuais são passos essenciais para uma vida mais equilibrada e serena. Muitas das vezes a gente está preso ali, né? Preso naquelas situações que a gente culpa muito as outras pessoas. Por que eu vim nessa família? Por que meu pai e minha mãe me tratam assim? Por que meu marido, minha esposa? Por que meu chefe me persegue, né? A gente fica preso em meio a essas situações e resistência, muita resistência, né? Aí fica alimentando raiva, fica alimentando ódio e aumentando essa energia de negatividade ao nosso redor. Eu já contei essa história, mas eu vou contar ela aqui de novo e vou contextualizar mais ela, né? Eu contei ela de forma muito resumida, a questão dessa história. Uma cliente que me procurou tem vários problemas de saúde, uma senhora que já idosa, 60 e poucos anos, bastante problemas de saúde, teve uma infância muito difícil. A mãe maltratava muito ela, machucava muito ela, espancava ela. A mãe era muito, vamos dizer assim, maldosa, tá? A gente vai olhar para esse ponto agora. A mãe foi muito maldosa com ela. Ok, a gente não tá aqui julgando, a gente tá contextualizando e trazendo a história dessa cliente. Sofreu muito, teve uma infância muito dolorida. Não casou, né? Não teve filhos, não foi para a vida, não construiu, ela só viveu em função daquelas dores e daqueles problemas e tal. E aí hoje a mãe tem 90 e poucos anos, a mãe tem Alzheimer e ela cuida da mãe. E eu já contei também, já falei para vocês que elas se odeiam, né? É muito dolorido isso, mas mãe e filha se odeiam. Quando a gente foi fazer o resgate de vidas passadas dela para entender essa questão, o porquê de tudo isso, como é uma senhora de 60 e poucos anos, tá? A gente não faz resgate de vidas passadas de uma determinada faixa de idade ali, não se faz, tá? Então, eu faço a captação da vida passada dessa pessoa para entender. Aí eu entro no campo dela e eu começo a dar os comandos para fazer a limpeza. E quando eu estou fazendo essa limpeza, me veio a cena delas em duelo, lá na época medieval, né?
elas duelando, eram homens, né, brigando, espada para lá, espada para cá. E em algum momento eu vi que o que era a mãe, né, ajoelhado, e aqui é a filha, fincou a espada na cabeça da que é a mãe hoje, né? E aí foi feito todo o processo, né, de liberação daquelas consciências, remover, porque aquela consciência estava com raiva, estava com ódio. Lembrando sempre que as nossas vidas passadas, elas têm consciência, elas não morrem, elas estão vivas e reverberando no nosso campo, entende? Cada vida passada, cada vida que a gente tem é gerado uma nova personalidade. Depois que essa vida ela foi resgatada e ela foi integrada no nosso aglomerado, essa vida ela pode retornar para uma nova reencarnação, tá? Mas se ela está perdida no umbral, se ela está perdida em raiva, em dor e sofrimento, não tem como. Então é gerada uma nova personalidade e nós reencarnamos. O espírito é único, mas as personalidades são diferentes. Então, vieram nesta vida para desemaranhar, para dissolver um pouco aquela energia de raiva, de ódio que foi gerado naquela vida lá onde que elas estavam brigando. Eu não sei o contexto, o que levou àquela briga, eu só vi que o momento que me foi me mostrado, o momento do duelo, da briga, e uma enfiou a espada na cabeça da outra. E aí a gente entra no contexto, né? Quando a gente olha lá para o início da história que a gente teve. Mas por que que a minha mãe não me amou? Por que que a minha mãe isso? Por que a minha mãe aquilo? São espíritos, né? E esses espíritos carregam memórias. A gente vem com o véu do esquecimento justamente para que a gente possa dissolver tudo isso através de ações, através de atitudes. Então, é encontrado essa forma delas virem através de laço sanguíneo para dissolver essa energia de raiva, de ódio. Por quê? Porque naquela época não se tinha consciência de que o mal que eu estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo, né? Eu não estou fazendo simplesmente para o outro. O mal que eu estou fazendo para o outro, eu estou gerando um karma para mim. Eu estou machucando a mim mesmo. Independente do que o outro está fazendo, hoje a gente precisa tomar consciência de que o outro está fazendo isso, mas eu vou desejar o mal para aquela pessoa. É para mim. Porque a bronca eu vou ter que carregar depois, entende? Só que naquela época não se tinha consciência daquilo. Então, quando a gente traz o contexto da vida passada e a gente consegue olhar o porquê que eu estou vivendo hoje isso, por que a minha mãe me odeia? Por que eu tenho essa relação difícil com a minha mãe? Por que a minha mãe me maltratou? Por que a minha mãe isso? Por que a minha mãe aquilo? Porque toda aquela memória daquela raiva, provavelmente aquele duelo que eles tinham, aquela briga, aquela rixa, já vinha de muito tempo, né? De um passar pelo outro, um debochar do outro, um enfrentar o outro, ficar um, né, cutucando o outro. Chegou num limite ali que aconteceu aquela situação. O que aconteceu vidas pregressas, a gente não sabe. O que foi permitido, mostrado, foi aquela situação que elas estão vivenciando essa vida hoje, de acordo com aquilo que foi mostrado ali. Como é que eu posso dissolver isso? Então eu tenho que buscar o conhecimento, tenho que buscar principalmente a aceitação. Quando eu tomo consciência de que, cara, olha o que eu fiz para essa pessoa, né? E aí, que nem eu digo para vocês, a gente pode entrar talvez num processo de culpa, né? Se culpar por causa disso, mas não é para entrar nesse processo de culpa, de meu Deus, e aí começar a se gladiar, né? Se punir por causa disso. Não é isso que vai resolver a questão. Então eu preciso entrar numa energia de aceitação. E aí quando eu entro numa energia de aceitação e que nem eu começo um processo de fazer o Ho'oponopono. Fulano, abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Fulano, abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Mas Mari, tudo que a mãe fez para ela, aí fica por isso mesmo? Não.
porque a mãe vai ter as questões dela para tratar. Agora, lembra que a mãe tem Alzheimer? A mãe tem Alzheimer justamente em consequência daquela espada que estava fincada nela. Porque a vida passada dela estava perambulando com aquela espada fincada na cabeça. E por isso que a mãe tem Alzheimer. A mãe tem Alzheimer também em decorrência de culpa pela forma que ela tratou essa filha. Porque elas sabem, de forma inconsciente, elas sabem que elas vieram resgatar essa vida. Entende? E aí elas não fizeram isso de uma forma leve, porque é a energia que conversa. Né? Então, quando eu tenho um problema, quando a gente encontra uma pessoa que nunca viu na vida, a pessoa abre a boca, fala só um oi, a gente já diz, não fui com a cara dessa pessoa. Você nem conhece a pessoa, nem conhece a história da pessoa, não é? Não acontece isso? Mas o que que vem? A energia da pessoa, porque algum emaranhamento eu tenho com aquela pessoa ali. Alguma coisa tem ali entre eu e ela de alguma questão. Pode ser que não seja o momento de resgatar, o momento de olhar para aquilo ali, pode ser que eu nem veja mais aquela pessoa, mas se ela apareceu e já vem aquela coisa assim, sabe? Não fui com a cara do fulano, é porque tem alguma coisa ali. Então imagina dentro de um contexto familiar, que muitas pessoas passam por isso. E aí a gente só vai conseguir resgatar isso através, primeiro, da aceitação, depois através do amor. Para que a gente tenha isso, a gente precisa do conhecimento e autoconhecimento. Para que a gente possa se libertar através disso, né? E aí a gente tem as três, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas ele vai acabar ficando. As três primeiras leis universais. A lei do mentalismo é a primeira lei. Tudo aquilo que eu penso, eu crio para minha realidade. Quanto mais raiva, mais ódio, mais julgamento, mais crítica eu fico alimentando no meu pensamento, mais eu estou me emaranhando com aquela situação, com aquela pessoa, com aquele lugar. Então eu preciso observar muito os meus pensamentos, observar muito os meus pensamentos, tá? Hoje eu atendi uma cliente que tem muita questão de magia negra na família dela, na vida dela, e aí a gente já fez essas limpezas, já fez esses cortes, só que ela fica falando, sabe? E hoje foi uma das coisas que veio muito para ela. Ela fica dizendo, mas essas energias que estão vindo, essas energias que estão vindo. Então ela tá abrindo a porta, ela tá escancarando a janela para que essas energias entrem, entende? Então, se o outro tá me fazendo magia negra, se o outro tá me mandando uma mandinga, se o outro tá me mandando uma inveja, não me importa, o problema é dos outros. O que eu vou fazer? Entende? Não me importa. Eu vou manter o meu foco, eu vou manter meu pensamento, eu vou estudar, eu desejo paz, luz para essas pessoas, que eles encontrem o caminho deles. Eu não quero mais fazer parte disso. Mas, Mari, estão me mandando, isso pode me afetar? Se você abrir a porta e a janela da sua casa, vai afetar. E quando eu estou falando porta e janela, eu estou falando da sua mente, seu coração. Vai te afetar, é óbvio que vai te afetar. Mas se você não está aberto para isso, vai ser que nem um bumerangue, vai fazer a volta em você e vai retornar. Então deseja luz. O que você quer para sua vida? Paz e luz? Deseja paz e luz para aquelas pessoas, que elas encontrem o caminho delas. E ponto final, acabou o assunto e segue a tua vida, tá? E a segunda lei é a lei da vibração. Tudo aquilo que eu vibro, eu atraio para minha realidade. A lei da atração é uma lei secundária à lei da vibração. As pessoas que estão ao meu redor são pessoas afins à minha energia. Então, se eu estou passando por essa situação, é porque essa energia está reverberando dentro de mim ainda. Reverberando, então eu preciso cortar, eliminar isso do meu campo, da minha vida, do meu coração, dos meus pensamentos. Tá? E a terceira lei é a lei da causa e efeito. Tudo aquilo que eu planto, em algum momento eu vou ter que colher. Mas eu não lembro, foi numa vida passada e porque não sei o que, você vai ter que colher. Aquilo que a gente está plantando hoje, nós vamos colher no futuro, vamos colher seja no futuro desta vida, seja numa próxima vida. Então observa muito as sementes que você está plantando hoje, tá? Porque depois não vai adiantar a gente ficar reclamando,
Porque são escolhas nossas. Então, quantas vezes colocamos a culpa no outro pelos nossos fracassos? Quantas vezes colocamos a culpa nos outros pelo que estamos vivenciando? Quantas vezes colocamos a responsabilidade na vida, no caminho, porque nos fizeram mal lá atrás? Será que realmente a culpa é somente dessas pessoas? Ou se a culpa é realmente dessas pessoas? Não, a responsabilidade é nossa. E essas pessoas são usadas a favor dos nossos resgates, das nossas dívidas e lições kármicas. Essa vida que você vive agora é o resultado das experiências que teve em outra vida. E a sua missão aqui é aprender e evoluir. Muitas situações vão se repetir e vários momentos farão parte do seu cotidiano por alguma razão. A maneira como você lida com essas experiências é que faz toda a diferença. Eu espero que o vídeo de hoje tenha trazido mais e mais clareza, mais e mais consciência para todos nós, né? Se você tem algum trauma inexplicável, alguma situação repetitiva na sua vida, né? E deseja entender melhor essas experiências atuais, a terapia de vidas passadas pode te ajudar, pode ser uma grande aliada para você. É só clicar aí no primeiro link da descrição, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus. Até a próxima.